queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro, na carta de 1 João. Capítulo 2. Queria convidar os irmãos a ficarem em pé para a gente fazer a leitura do texto. Em reverência à palavra de Deus, a gente fica em pé para ler a Bíblia. A gente não está lendo o Diário Gaúcho, nem a 0 hora, para iniciar. Nós vamos ler 3 versículos, do 12 ao 14, que diz assim: Filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Até aí. Espírito Santo, ilumina os nossos corações agora, nesse momento, para que nós possamos compreender, Deus, a profundidade, a beleza e a grandeza do Teu Evangelho, Senhor. Opera em nossos corações, nos levando, Pai, ao arrependimento, à contrição, mas também a um desejo genuíno de mudança de vida e da prática da Tua verdade, Senhor. Para que nós possamos andar na luz e ser filhos da luz. Em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Ouvindo as vozes da igreja cantar, eu lembrei da minha avó. Minha avó gostava muito de cantar. Esses dias eu estava preparando a mensagem. Ao longo da semana a gente vai lendo, relendo o texto. E eu estava cantando, estava fazendo meus filhos dormir. E eu cantei uma música que no velório dela, na noite, sim, no dia que ela morreu, naquela noite, eu fiquei cantando, acho que essa música uma madrugada inteira, que é aquela música do Titanic, que o Titanic está afundando, mais perto que ela está. E comecei a lembrar de várias coisas que a minha avó falou para mim, profetizou na minha vida, pouco tempo antes dela falecer. E ela nem pôde ver essa igreja começar a crescer. E hoje, quando a gente estava cantando, eu lembrei dela, eu pensei, como eu queria que o negócio fosse para estar junto com a gente. Eu lembrei da minha avó, e pensando nesse texto, quando o apóstolo João escreveu essa carta para essas igrejas, ele já era alguém com bastante idade, bem vivido. E dá para ver, pelas passagens que nós lemos, o tipo de tratamento que ele dá para a igreja. Ele chama as ovelhas de Jesus de filhinhos. Não é à toa que João é considerado o apóstolo do amor. Ele fala muito a respeito desse tema do amor de Deus, a forma como ele expõe o amor de Deus no seu Evangelho e a forma como ele trata os discípulos de Jesus na sua carta. Fica muito evidente que ele era uma pessoa cheia do amor de Deus. E por ser cheio do amor de Deus, aqui nessa parte da carta que nós vamos estudar hoje, ele está fazendo o que ele está trazendo à memória coisas que eram importantes para afirmar as convicções do povo de Deus, a respeito de Deus, a respeito de si mesmo como discípulo de Jesus, a respeito do maligno, do mundo, dos desafios da vida cristã. Ele começa dizendo: filhinhos, escrevo a vocês porque os seus pecados, por causa do nome de Jesus,
são perdoados. Nós estamos expondo toda a carta de 1 João. No capítulo 1, João está combatendo um falso ensino que está criando uma crise nessa igreja, e por isso ele escreve essa carta. Pessoas no meio da igreja afirmavam que tinham comunhão com Deus e andavam em trevas. Pessoas que diziam ter comunhão com Deus estavam vivendo uma vida devassa e diziam que tinham comunhão com o Pai e que não tinham pecado. Várias heresias, várias mentiras. E o apóstolo João passa o primeiro capítulo desmentindo esses que tinham saído do meio da igreja contando essas mentiras, e agora ele vai tratar, no capítulo 2, nessa parte, ele vai tratar do coração, das convicções do povo de Deus e da igreja que era quem recebeu essa carta. E a primeira coisa que ele está lembrando, não que nós não tenhamos pecado, mas que os nossos pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Isso é muito importante. Uma coisa é dizer que não se tem pecado. Outra coisa é deixar bem claro que nós sim pecamos contra Deus. A nossa condição antes da salvação era de rebelião contra Deus. Mas Deus nos levou ao arrependimento, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Confessamos os nossos pecados, como diz lá no capítulo 1, e fomos perdoados por causa do nome de Jesus. Isso tem que estar muito claro na nossa mente. E a forma como ele coloca, se vocês repararem na Bíblia de vocês, que a forma como o texto é escrito é meio que uma poesia, uma estrofe de uma canção no meio de uma carta. Nessa perícope, nesse pedaço. Porque, sabe quando um pai diz para o filho assim, ó, Isaac, não sobe aí que tu vai cair. Isaac, não sobe aí que tu vai cair. Ele está trazendo um alerta. Lembrando, né, as coisas que eram importantes. Quando um pai quer lembrar e firmar um tipo de convicção no coração do seu filho, ele repete várias vezes porque isso é importante. Nós vemos esse tipo de repetição aqui nesse texto, porque o apóstolo João queria fortificar a convicção dos seus ouvintes ou dos seus leitores. Filhinhos, escrevo a vocês, entre parênteses eu coloquei aqui, para que vocês lembrem e não esqueçam que os seus pecados já foram perdoados. A forma como nós nos relacionamos com Deus, como nós enxergamos a Deus e enxergamos a nós mesmos nessa relação com Deus, faz toda a diferença no tipo de espiritualidade que nós praticamos e de relação com Deus que nós temos. Alguns têm a tendência de pensar que não tem mais pecado. E era esse grupo, estava errado. Outros têm a ideia de que sempre precisa se martirizar por causa do pecado, está sempre num processo de contrição, de arrependimento e de tristeza por causa do pecado, porque ainda não entendeu que os nossos pecados já foram perdoados. E nós não temos mais dívida diante de Deus. A gente, como diz em Hebreus, no capítulo 10, nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus confiadamente por causa de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele já ofereceu o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Então nós podemos nos relacionar com Deus sem nenhuma barreira. E podemos desfrutar de plena comunhão com Deus. Não porque nós não temos pecado, mas porque os nossos pecados todos, os que nós já cometemos, os que cometemos hoje e os que ainda vamos cometer ao longo da nossa vida, já foram perdoados por causa do nome de Jesus. É muito diferente. O apóstolo João está aqui lembrando essa verdade da palavra de Deus, essa realidade do mundo espiritual e da nossa vida, para que quando as crises vierem, quando a crise vem,
ela abala sim o nosso emocional. Depois que ela abala o nosso emocional, ela começa a mexer nas estruturas que são as nossas convicções. A gente começa a não lembrar mais quem a gente é em Cristo. Começa a não lembrar mais quem Deus é. Que nós somos parte da igreja. Às vezes a gente fica tão abalado emocionalmente quando as crises batem na nossa casa, que a gente esquece quem a gente é, né? Fica desnorteado. E até as nossas convicções se abalam por causa das crises. E o que o apóstolo João está fazendo aqui, ele está novamente cuidando daquilo que é um pilar da vida cristã. O fato de que nós em Cristo temos os nossos pecados perdoados e podemos desfrutar de ampla comunhão com Deus, a fonte de toda a vida, a fonte de toda a esperança, de toda a alegria, de toda a plenitude de satisfação que é Deus. Esse caminho foi aberto pelo sangue de Jesus e nós podemos desfrutar disso. O apóstolo João está nos lembrando disso. Irmãos, quando eu digo isso, é para incendiar o coração de vocês. É para dar... Às vezes a gente, não sei vocês, né, mas às vezes a gente não tem vontade de orar. Muitas vezes a gente não tem vontade de orar porque a gente sabe que a gente, né, deu uma escorregadinha aqui, uma escorregadinha ali, e a gente se sente culpado. Não sei se você já sentiu isso na sua caminhada cristã. Se sente culpado, se sente pesado e às vezes tem vergonha, tem medo talvez, tem receio de entrar na presença de Deus. Mas o que o apóstolo João está dizendo aqui é que por causa do sangue de Jesus, nós precisamos lembrar do Evangelho. Se nós lembrarmos do Evangelho, nós podemos entrar na presença de Deus, não porque não temos pecado, mas porque os nossos pecados foram perdoados, por causa do nome de Jesus. Se nós entrássemos diante da presença de Deus com os nossos pecados, sem o sacrifício de Jesus, seríamos consumidos. Mas o véu se rasgou quando Cristo morreu lá naquela cruz. Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. No início do capítulo 2 nós falamos que Ele é a própria propiciação pelos nossos pecados. Aquilo que os sacerdotes faziam no Antigo Testamento, que era jogar sangue em cima do santo lugar para que os pecados do povo fossem perdoados, e isso era um rito anual. Cristo, de uma só vez, na cruz do Calvário, fez o sacrifício perfeito. E por causa desse sacrifício podemos acessar a presença de Deus. O apóstolo está nos lembrando disso. Irmãos, nós não precisamos ter vergonha de andar na luz. Andar na luz, a gente não precisa mudar a nossa teologia, enganando a nós mesmos e tentando enganar os outros como se nós não tivéssemos pecado. No primeiro momento, João gasta esse tempo para refutar os falsos mestres. E agora ele está afirmando, lembrando a nossa identidade em Cristo e também dentro da comunidade. Uma coisa que eu acho muito interessante, que numa conversa com o meu pastor ele falou, me chamou a atenção, e muitas vezes nós, assim, da teologia reformada, a gente tem uma certa gana contra o pecado. A gente enfatiza muito o fato, né, das pessoas serem pecadoras, e o fato, o sacrifício de Jesus foi por causa dos nossos pecados. Mas quando Paulo trata a igreja, várias das suas cartas no Novo Testamento, ao invés de ele chamar todos de pecadores, ele chama a igreja de santos. Por quê? Porque essa é a nossa identidade. A identidade de santos. Santos são aqueles que já foram separados por Jesus, tiveram seus pecados perdoados e as suas vestes espirituais lavadas no sangue do Cordeiro. É por isso que quando Deus olha para nós, Ele olha para nós como santos, não como pecadores. Não por causa do que a gente faz, mas por causa do que Cristo fez. Ele olha Cristo em nós
Paulo vai dizer que nós nos revestimos de Cristo na hora do batismo. Ou seja, como se nós entrássemos como um mendigo que entra para tomar banho e sai limpinho e recebe as vestes brancas do Senhor Jesus. E é a partir dessa identidade que nós devemos viver. Porque se a gente fica só pensando que a gente é pecador, a gente acaba caindo até naquele ditado do mundo, né? Ah, mas a carne é fraca, né, pastor? A carne é fraca. Mas o Espírito nos vivificou. Nós recebemos vestes brancas do Senhor. E precisamos andar na luz, andar conforme a nossa identidade em Cristo. O apóstolo Paulo faz isso muito bem nas suas cartas e o apóstolo João está aqui também lembrando a nossa identidade. Uma das maiores crises da nossa geração é uma crise de identidade. Uma crise tão profunda de identidade, por causa da incredulidade, por causa da falta de fé em Deus, de ter Deus como referência, afeta as pessoas de tal maneira que elas não sabem se elas são homens, mulheres, se elas são animais, se elas é um gato, se ela é um elefante. Isso é fruto de não ter Deus como referência, de não ter Deus. De fato, o pecado afetou a nós de tal maneira que as pessoas não sabem mais quem elas são. Mas a palavra de Deus é categórica em afirmar a nossa identidade. Afirmar a nossa identidade de gênero, né, como macho e fêmea, homem e mulher. Mas também afirmar a nossa identidade espiritual. E só existem duas também. Ou é filho das trevas ou é filho da luz. Só existem essas duas. Não existe muro, não existe meio do caminho, existe inimigos de Deus, aqueles que se rebelaram contra Deus e que andam conforme o curso desse mundo, ou aqueles que querem andar na luz, como Cristo andou, e que lavam suas vestes do sangue do Cordeiro. Dentro desse texto a gente vê essa repetição, né? Filhinhos, escrevo a vocês, pais, escrevo a vocês, e jovens, escrevi a vocês. E ele repete a mesma, como se fosse uma estrofe. Alguns comentaristas vão dizer que são três classes diferentes de pessoas, três categorias diferentes de pessoas. Mas a visão que eu acho mais acertada em relação a esse texto é que quando ele fala filhinhos, ele está se referindo a toda a igreja. Ele está falando a respeito de algo que concerne a todas as pessoas que fazem parte da igreja. Como ele fez também, ele chamou de filhinhos antes, e ele usou esse nome filhinhos para se referir a toda a igreja, a todos os seus ouvintes. Então ele disse: filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Essa é uma verdade básica para todas as pessoas que creem em Jesus. Sejam elas jovens, né, mais maduras ou mais jovens. E quando ele fala pais e jovens, ele não está falando necessariamente de idade mesmo. Ele está falando de idade na fé, de caminhada com Deus. Os pais são aqueles que já têm uma caminhada com Deus, que já caminharam uma milha, 2 milhas, já têm uma caminhada com Deus, já tem uma certa maturidade. Quando eu vou ministrar para os homens, para as mulheres, existem duas fases na vida de um homem e de uma mulher, geralmente. A fase de que a pessoa é filho, ela vive na casa da mãe, ela segue as regras da mãe, vai na igreja com a mãe, depois ela se torna autônoma. Ela vai ter uma nova família, vai casar, e aí depois ela vai ter filhos, vai se tornar pai, mãe. E esse é um grande marcador na vida de uma pessoa. Não só na vida normal, natural, mas também na vida espiritual. Quando que a gente pode pensar que uma pessoa ela é madura na fé? Quando ela pode ser um pai espiritual para uma outra pessoa. Ela pode conduzir uma outra pessoa, ela pode discipular uma outra pessoa, ela pode gerar um filho na fé. E você pode até achar estranho essa nomenclatura,
Mas essa é a nomenclatura que Paulo usa para Timóteo, por exemplo. Ele chama de Timóteo de filho na fé. Óbvio que ninguém com mais de 30 anos gosta de ser chamado de filho de uma outra pessoa, mais ou menos da mesma idade. Mas a gente precisa ser humilde a ponto de reconhecer aqueles que são pais na fé, que têm mais maturidade, e aqueles que estão no começo da caminhada, não tem problema nenhum. A vida cristã é uma vida de caminhar para a maturidade. Deus deseja que todos frutifiquemos e sejamos pais na fé de outras pessoas. Discipulemos outras pessoas. Todos os finais de culto aqui nós falamos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa grande comissão não é apenas para os pastores, para os diáconos, para os presbíteros, essa comissão é para todos nós. Todos que são discípulos de Jesus são chamados a fazer discípulos, a amadurecerem na fé, buscarem conhecer a Deus, ter experiência com Deus para poder ajudar a outros. Isso é discipulado, isso é vida cristã madura. Então ele escreve: pais, escrevo a vocês porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. O que ele está falando aqui? Ele falou no capítulo 1 que quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, e também com os apóstolos, com a igreja de Jesus, com a igreja, é ruim usar esse termo, né? Com a igreja universal de Jesus, não a do reino de Deus, com a igreja universal, todos os crentes que acreditaram em Jesus em todos os tempos e em todos os lugares do mundo. Tem que arredondar assim, senão vai dar confusão. Nós somos unidos a essa igreja quando nós cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus. Isso nos faz ter comunhão com o Pai e com o Filho. O que ele está falando aqui é para nós não esquecermos que desde o início da nossa fé nós desfrutamos de comunhão plena com o Pai e com o Filho. Comunhão plena, a gente pode substituir essa palavra por intimidade. Intimidade com Deus. Intimidade era para ser para as pessoas que nós conhecemos e confiamos. Por isso que a intimidade conjugal, o relacionamento conjugal é para marido e mulher. Porque a intimidade é para aqueles que conhecem um ao outro, confiam um no outro e têm uma aliança com o outro. Então nós desfrutamos de plena intimidade e comunhão com Deus porque temos uma aliança com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito, através do sangue de Jesus. Só que o que acontece? Ao longo da nossa caminhada cristã, é muito comum a gente falar, né? É tanta coisa, né? É trabalho, é filho, é faculdade, é mestrado, é doutorado, é as séries atrasadas do Netflix. É tanta coisa na nossa vida que nós esquecemos. Nós temos pleno acesso e plena comunhão com o Pai e com o Filho. E a analogia que eu pensei em relação a isso é como se a gente estivesse morrendo de sede, como se a nossa alma, o nosso espírito estivesse morrendo de sede e a gente está sentado em frente a um freezer cheio de água mineral, daquela garrafa de R$ 25, bem geladinha, e não abre o freezer e não bebe. Porque nós esquecemos que temos plena comunhão com o Pai e com o Filho. E aqui o apóstolo está dizendo para nós: pais, vocês conhecem desde o princípio aquele que existia desde o princípio. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a desfrutar dessa comunhão. Tem uma história assim bem simples, mas aqui ela ilustra muito bem.
Existem duas naturezas dentro de nós, a carne e o espírito. Qual você é? Vou melhorar essa analogia. O Fred, ele treinava os caras do MMA. Ia com os caras lá para o lá e tal. Para alguns lutadores, eles tinham que baixar muito de peso para baixar de categoria para lutar com um cara mais fraco do que ele. E aí, de um dia para o outro, eles tinham que ganhar, se recuperar, beber líquido, se alimentar e ficar forte de novo para poder chegar no dia da luta com força e ganhar a luta. Às vezes a gente faz isso com a nossa vida espiritual. A gente baixa de peso, não volta para a categoria, a gente não se alimenta, e aí vai definhando. Se a gente não se recupera, né, para fazer a luta, não tem como vencer. E aí o Fred me contou que o lutador que conseguia se recuperar melhor ali, estar mais forte no outro dia, tinha um melhor poder de recuperação, era o que fazia toda a diferença na hora decisiva da luta. E como nós lidamos com o nosso tempo e com as coisas que a gente se alimenta? Eu não quero ser... Estou aqui para ser o pastor chato que fica falando mal de Big Brother, mal de novela e etc. Não é isso. Não é sobre isso. Mas é importante a gente cuidar com o que a gente se alimenta. Se a gente alimenta a nossa carne, é óbvio que o nosso espírito vai estar morrendo de sede. E é fácil dar esse diagnóstico espiritual. É só nós olharmos para a nossa agenda, é só olhar para o tempo que nós gastamos, como nós gastamos o nosso tempo. Não tem como mentir. Olhe para a sua agenda, olhe para o seu dia a dia. É muito fácil perder muito tempo no celular. E aqui quem nos fala é alguém que também comete esse pecado, mas Cristo já morreu pelo meu pecado. Também sou um procrastinador. É muito mais fácil a gente tentar relaxar, curtir, sentir prazer e alegria em outras coisas que não a vida espiritual. Se fosse fácil orar, se fosse fácil buscar a Deus, se não fosse uma guerra, a gente não teria tantas advertências na vida de que a gente tem que orar. A gente tem que orar sem cessar. Se fosse fácil, não precisaria o apóstolo escrever isso. Sabe por que o apóstolo escreveu para a gente orar sem cessar? Porque a gente não ora. Esse é o ponto. E a gente precisa desse alimento espiritual, dessa água espiritual que sacia a nossa sede. Muitas vezes o que a gente acha que é uma fome de algo carnal, eu tenho que sair para comer um negócio diferente, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que viajar para tal lugar, se não fizer tal viagem, minha vida, vou morrer de frustração. Será mesmo? Será que não é falta de Deus também? Será que não é falta de contentamento no Senhor? Será que não é falta de beber da fonte do contentamento que é a comunhão com o Pai e com o Filho? O apóstolo aqui está dizendo que nós temos comunhão com o Pai e com o Filho desde o início. Quando eu estava lendo aqui, estava escrevendo essas frases aqui, às vezes as pessoas acham que o pastor ele vem aqui, desce a rica em todo mundo, vai embora com a consciência tranquila, né? Bateu em todo mundo, bateu no pecado de todo mundo e saiu ileso. Pelo contrário. O pastor que realmente leva a sério a palavra de Deus, ele também se fere quando os seus pecados são confrontados na hora que a gente está preparando uma missão. E eu comecei a lembrar da minha conversão, de como eu me quebrantava, de como eu chorava lendo as páginas da minha Bíblia e me deleitava assim, não cronometrava os 10 minutos de oração porque eu tinha uma rotina, porque eu tinha que ir rápido. Era um prazer estar na presença. Talvez tenha sido assim com você também. O meu desejo é que a gente reencontre o prazer e a alegria em
estar na presença de Deus, de se alimentar das coisas de Deus e da palavra de Deus. Ele continua escrevendo, e ele fala para os jovens, para aqueles que são novinhos na fé, né? Porque vocês têm vencido o maligno. Eu escrevi a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Desde o início da fé, a vida cristã é uma guerra. Eu não sei quem colocou na nossa cabeça, às vezes passa esse tipo de pensamentos, que a vida cristã, não, agora é só descanso, agora é só shalom, agora é só paz, só vitória, que nem diz o William Pentecostal aquele, né? Agora é só vitória. Não, a vida cristã é uma guerra. É uma guerra contra o diabo, uma guerra contra nós mesmos, contra os nossos pecados. É uma guerra. Só que aqui ele diz que ele escreveu para os jovens que eles já venceram o maligno, já venceram os primeiros inimigos. Eles não venceram por causa da força que existe neles, porque a gente tende a pensar que quantos retiros de jovens já foram, Rodrigo, que esse versículo aqui foi o tema, né? Jovens, vos escrevi porque sois fortes. Mas será que é isso mesmo que ele estava querendo dizer? Porque quando ele repete a segunda vez, ele diz assim, jovens, vos escrevi porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês têm vencido o maligno. A nossa força não é uma força braçal. Nossa força é uma força espiritual. É uma força que vem pelo permanecer na palavra de Deus. Porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. Não acho que você é forte, fala academia, faz crossfit, que você pode vencer o maligno. Só que você levanta aquela barra lá, né, faz powerlift, agora eu tiro isso. Vou descer o inverso agora, vocês vão ter que me aguentar fazendo analogias de academia. Não é desse tipo de força que o apóstolo está falando. Ele está falando a respeito da força proveniente da fé que vem através de ouvir a palavra de Deus, ter contato diário com a palavra de Deus. Porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Quando a palavra de Deus permanece em nós lembramos novamente o Evangelho. Lembramos que quem venceu o maligno foi o nosso Senhor Jesus. Ele que tinha o poder, tem o poder para vencer o maligno. E quando nós permanecemos na palavra de Deus, Ele nos fortalece, para que então possamos vencer o maligno. Nós somos fortes. Nós nos tornamos fortes à medida que a palavra de Deus permanece em nós. Isso nos torna fortes para vencer o maligno. Saber que o maligno já foi vencido. João está querendo fortalecer, relembrar coisas importantes e fortalecer as nossas convicções. Todo mundo conhece esse versículo que diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu já disse algumas vezes aqui que nós vivemos numa grande guerra de palavras, guerra de significado de palavra. A palavra Deus hoje se tornou qualquer coisa. Se a gente não definir bem de que Deus a gente está falando, as pessoas confundem. Eu posso falar lá porque Deus tal coisa, e a pessoa achar que é uma força superior, uma energia que deu origem a todas as coisas. Não estou falando disso aí. Estou falando de um Deus pessoal, um Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Filho para morrer na cruz pelos meus pecados. É desse Deus que eu estou falando. Então, se nós não darmos sentido real às palavras que nós dissemos, isso pode se perder. Outra palavra que é muito distorcida hoje em dia, principalmente depois que lançaram aquele livro O Segredo, é a palavra fé. Fé não é um sentimento. Fé não é um pensamento positivo.
não é motivação. Fé é uma profunda convicção a respeito de quem Deus é e do que Ele fez. Isso é fé. E isso muda tudo. Se você tem convicção de quem Deus é, de que Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de que Ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, para que nós tenhamos plena comunhão com Ele, com o Filho e com o Espírito, e que Ele enviou o Espírito Santo para nos empoderar para vivermos a vida cristã, isso é fé. Agora, ter fé de que tudo vai dar certo, isso não é fé. Isso não é o conceito de fé bíblico. A Bíblia não se refere à fé nessa categoria. Fé é a convicção de quem Deus é, de quem nós somos diante de Deus por causa do sacrifício de Jesus. E isso é fé, é uma profunda convicção. E quando a gente tem essa profunda convicção no nosso coração, na nossa mente, por mais que as nossas emoções se abalem, por mais que as tempestades venham, esse pilar, essa coluna da fé, o homem é volátil, o homem é vulnerável, facilmente influenciável nas suas emoções. O ser humano é uma montanha-russa de emoções. E se a nossa fé dependesse das nossas emoções, meu Deus, um dia está lá em cima, a segunda-feira está lá embaixo, e assim, dá loop, e faz, né? Tudo que uma montanha-russa faz. Mas a fé verdadeira, ela é fundamentada na rocha que é Cristo. Cristo é a rocha eterna, onde nós fundamentamos a nossa fé inabalável. Não estou dizendo que, quando eu digo que a gente tem que ter uma fé inabalável, não quer dizer que a gente não vai se abalar. Não. Isso quer dizer que o fundamento da nossa fé é inabalável, mesmo que a gente esteja abalado emocionalmente. Mas se nós fundamentarmos a nossa fé em Cristo, a rocha eterna, estaremos seguros apesar das nossas emoções. Irmãos, às vezes a palavra de Deus quebra as nossas convicções. Convicções que não estão alinhadas com a verdade eterna de Deus contida na palavra. E é bom que isso aconteça. Sabe quando o osso quebra, e aí o próprio corpo cria ali uma calosidade, começa a solidificar, e aquela cola ali, aquele osso quebrado, ele se torna mais forte. É Deus substituindo as nossas convicções quebradas pelas convicções relacionadas à palavra de Deus. Não deixa, às vezes, né, Deus quebrar as suas convicções erradas e, no lugar delas, colocar convicções que realmente são eternas. Aí nós teremos uma fé madura e inabalável por causa do fundamento. Irmãos, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como diria John Piper, ela se vai com a ausência da palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela se vai com a ausência da palavra de Deus. O apóstolo João está dizendo aqui que para vencer o maligno nós precisamos permanecer na palavra. Precisamos estar enraizados na palavra. Vocês lembram que o salmista Davi disse? Que a gente canta aqui: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. João aqui está relembrando convicções. Quando eu estava lendo esse texto, me veio um outro texto, que também é uma carta pastoral. É Paulo escrevendo para o seu amado discípulo Timóteo. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente tem que ler a palavra não em terceira pessoa. Tem que ler a palavra como se estivesse falando com a gente. Deus está falando contigo. E olha o que Deus quer falar contigo nessa noite. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu.
em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, pesado, né? E perfeitamente abençoado, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está escrevendo para Timóteo, mas o Senhor está falando com você. Permaneça naquilo que você aprendeu. Talvez, olhando para o Kevin aqui, pensando assim, mas eu vim de uma teologia, né, uma igreja que não tinha uma teologia lá muito boa. Mas o cerne da fé cristã, você aprendeu. É sobre isso que o apóstolo está falando. Você aprendeu que Deus é o Criador de todas as coisas, e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para a remissão dos nossos pecados. É nisso que nós precisamos permanecer. É isso que o apóstolo João está lembrando os filhinhos na carta. É isso que Paulo está lembrando a Timóteo. E é isso que Deus quer nos lembrar nessa noite. Permanecer naquilo que nós aprendemos, que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho é suficiente. A gente é bombardeado por tanta alternativa. E se nós não tivermos a nossa fé calcada na palavra e no Evangelho, a gente pode ser arrastado por todo vento de doutrina. Eu conheci uma amiga da minha sogra, que ela congregava em várias igrejas ao mesmo tempo. Na segunda ela ia na reunião dos empresários numa igreja, na terça ela ia na cura na outra igreja, na sexta ela ia na libertação não sei o que na outra igreja, no sábado ela ia não sei o que, fazer uma outra volta, uma outra campanha, e no domingo ela ia na igreja dela. Será que o Evangelho estava sendo suficiente? O Evangelho é suficiente, meus irmãos. Ter comunhão com o Pai e com o Filho é suficiente. A gente não precisa ser arrastado por budismo, por vento de doutrina, por campanha daqui, igreja church para cá, não sei o quê. A gente só precisa do Evangelho. Glorifica a Deus porque você tem uma igreja que prega o Evangelho verdadeiro. Você pode congregar, você pode ser amado pelas pessoas, você pode confessar os seus pecados, você pode orar a Deus em comunidade, tem uma comunidade orando por você, tem um pastor esforçado, meio estranho, mas esforçado, que prega o Evangelho verdadeiro. Permaneça naquilo que você aprendeu, permaneça em comunhão com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. Eu queria, dessa mensagem, tirar 3 aplicações. Acho que eu fui bem rápido hoje, né? 3 aplicações para a nossa vida. Cada aplicação meia hora aí vai dar para ir para casa antes da meia-noite. Primeira delas. Muitas pessoas têm sofrido por causa de pecados não confessados. Talvez por um trauma em uma igreja, em alguma instituição religiosa, que lidaram de maneira errada com seus pecados. Mas nós precisamos lembrar que nós somos chamados a ser santos. Nós somos chamados a ser santos. Santo, meus irmãos, à luz da palavra de Deus, não é quem não peca. Quando Paulo fala que nós somos santos em Cristo, é que nós já confessamos os nossos pecados e fomos perdoados. E agora somos considerados santos diante de Deus. Tanto que podemos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Se não fôssemos santos, não poderíamos ter comunhão com o Pai e com o Filho. Nós precisamos... Os nossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Ele joga no mar o esquecimento dos nossos pecados. Você já conheceu uma pessoa que fez alguma coisa muito errada e que fica com remorso, remoendo aquilo? Ou sofreu algo que feriu, né, essa pessoa e não consegue liberar perdão de jeito nenhum? E aquela pessoa fica amarga, fica estragada. O perdão
é o elixir da alma. O perdão é cura. Tanto quando a gente libera para quem nos ofendeu, quando Deus libera para nós, quando nós ofendemos a Ele. O perdão é o elixir da alma. Muita coisa poderia mudar na vida de muita gente se as pessoas entendessem o poder do perdão, o poder de liberar perdão, o poder de receber o perdão de Deus. Então, a minha aplicação aqui é: não se ressinta de Deus por causa dos seus pecados. Confesse os seus pecados. E receba o perdão de Deus. Receba o perdão de Deus. E viva a luz de alguém que é santo e perdoado. Não alguém que é amargurado e estragado por causa do pecado. Essa é uma das verdades cristãs mais poderosas. O perdão de Deus. Então, nessa noite, receba o perdão de Deus. Também libere perdão para aqueles que precisam de perdão. O Charles Spurgeon, um pregador famoso inglês, ele falava que fazer a oração do Pai Nosso sem querer perdoar a outra pessoa é assinar a própria sentença de morte. Então, olha como Jesus foi assertivo ao ensinar a gente a orar. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Atenção, não? Se nós recebemos o perdão, quem somos nós para não perdoar? Segundo, permanecer naquilo que acredita desde o início, os fundamentos da fé cristã, é sinal de maturidade. Vou dar uma analogia bem simples para vocês. Minha filha de 2 anos não consegue brincar mais de 10 minutos com o brinquedo. Pega o brinquedo, ela olha ali, ela mexeu, não sei o que. Daqui a pouco ela vai mexer outra coisa, daqui a pouco ela já está abrindo os armários, já está tirando tudo para fora, porque ela precisa de várias coisas para matar a curiosidade dela. E muitas pessoas imaturas na fé vivem dessa maneira. O culto tem que ter um mover diferente. Tem que ter uma profecia, uma revelação, senão não foi bom. Se não tiver um mistério, se não tiver algo diferente, algo novo, todo culto não foi bom. Irmãos, o Evangelho é suficiente. Permaneça naquilo que você aprendeu que é o Evangelho. Permanecer é sinal de maturidade. Permaneça naquilo que você aprendeu. Muitas pessoas correm atrás de um novo método, uma nova ferramenta, um novo curso, uma igreja da moda, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Nós, o apóstolo João, está lembrando que nós desfrutamos de plena comunhão com o Pai e com o Filho. Desde o início da nossa fé. Talvez, meus irmãos, o que a gente precisa de fato não é de uma coisa nova, é de voltar para o primeiro amor. Voltar para o primeiro amor quando o Evangelho era suficiente para nós. Quando o mundo estava desabando e parecia que a gente não tinha problema nenhum. Porque a gente estava preenchido com o amor de Deus, transbordando do amor de Deus. Deus falou muito comigo nessa semana sobre isso, sabe? Me lembro quando eu pegava o ônibus para ir trabalhar, eu estava escutando meu som de ouvido e eu não conseguia segurar as lágrimas, lembrando a palavra de Deus, escutando os louvores. Parece que a gente vai se familiarizando, vai se acostumando e vai colocando outras coisas no lugar da presença de Deus na nossa vida.
fonte da nossa satisfação, nosso prazer e alegria permanece intacta. A fonte continua a mesma, ela está lá. É comunhão com o Pai e com o Filho. Muitas vezes somos enganados por ventos de doutrina, ou até mesmo pelo nosso coração que é enganoso. Nossa incapacidade de nos satisfazermos nele mostra o nosso pecado. E mostra também aonde está a nossa esperança e a nossa expectativa. Nessa aplicação aqui eu não posso deixar de falar. Muitas vezes eu li errado e me ensinaram errado um salmo que diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Parece que quando a gente vai sentir prazer em Deus, Ele vai conceder os desejos do nosso coração. E essa forma de interpretar, ela está bem distorcida. Parece que o nosso coração deseja coisas e aí a gente se deleita em Deus e daí Deus dá essas coisas. Mas o que o salmista está dizendo aqui, o dia que o nosso deleite for o Senhor, Deus dará de si mesmo abundantemente e nos satisfará. Quando o nosso deleite for o Senhor, nós não precisaremos mais das outras coisas. Tudo que nós queremos será o próprio Senhor. Agostinho escreveu isso. Ele desejava a Deus, quanto mais ele desejava a Deus, ele desejava a Deus, e Deus ia satisfazendo ele. Muito doido isso. Meu desejo, irmãos, é que a gente possa ter experiência com Deus. Seja aqui no culto, que você possa sentir a presença de Deus aqui no culto. Se deleitar em Deus aqui no culto, por que não? Se necessário, até as emoções aflorarem. Você pode chorar. Você pode se alegrar na presença de Deus. Aliás, é até bom que isso aconteça. Às vezes, ser reformado é sinônimo de frieza, de dureza de coração, de austeridade. Mas quando o reformado maduro vê as obras dos reformadores, eles veem pessoas completamente entregues ao Senhor. Pessoas que se derramavam diante da presença de Deus. Isso é ser reformado. Não é só saber ter uma biblioteca gigante. É ter um coração desejoso do Senhor, que se deleita no Senhor. Última aplicação, então. O que nos torna forte para vencer o maligno não é o crossfit, é a palavra de Deus. Talvez essa é a aplicação que rola quase todo culto, né? Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Será que o seu relacionamento... Vou pegar pesado, tá? Será que o seu relacionamento com Deus se resume a um devocionalzinho mequetrefe do Glorify? Na boa. Uma pessoa que começou hoje na fé, usar um aplicativo, não estou condenando o aplicativo, mas se restringir desse tamanho, quando Deus é uma fonte inesgotável e infinita de prazer, de alegria e de satisfação. Como a analogia que eu fiz de alguém morrendo de sede na frente do frigideiro, pior é estar morrendo de sede e tomar só um bolinho. Só molhar a língua. Toma 2 litros de uma vez. Como você tem gasto o seu tempo com a palavra de Deus? Que importância a palavra de Deus tem na sua vida?
Se a palavra de Deus não tem importância na sua vida, como é que você vai vencer o maligno? Isso aqui diz que a nossa força vem de permanecer na palavra de Deus para vencer o maligno. A forma como nós gastamos o seu tempo fala, o nosso tempo fala a respeito de nós mesmos. A gente tem um referencial do dízimo para contribuição financeira, né? 10% do que eu ganho, eu oferto na igreja para que a igreja, né, tal. E se Deus pedisse o dízimo do nosso tempo? Você sabe quanto é o dízimo do seu dia? São 2 horas e 40 minutos. Imagina se a gente dizimasse o nosso tempo do Senhor, já ia dar um up, né? 2 horas, um devocionalzinho bem feito de 1 hora. Um joelhinho ali de 40 minutos. Depois dá para chegar em casa de noite, dá mais uma comidinha na palavra ali, mais 1 horinha, 2 horas e 40. Aí sim, né? Será que precisa tudo isso? Eu fiz isso aqui só para provocar você. Tá? Deus não exige que você dê o dízimo do tempo. Isso não é bíblico. É só para a gente ter um referencial de porcentagem de tempo. Agora, é pedir muito para você meia hora, 1 hora, ou fazer assim, um devocional decente todo dia, sem relógio, seja depois do trabalho, seja antes. Nunca me esqueço nunca me esqueço daquele livro O Milagre da Manhã. Hoje em dia está muito na moda, né? Coach, Milagre da Manhã e tal. As pessoas acordam às 5 da manhã para fazer crossfit, não sei o quê, carne em jejum, não sei o quê, não sei o quê. Por que não fazer um devocionalzinho bem feito? Um pouquinho mais cedo. E eu encerro com uma frase que é muito importante, que me confronta, eu sei que vai confrontar e vai não só confrontar, mas desafiar vocês. Tem um teólogo chamado A.W. Tozer que diz o seguinte: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa e nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. De novo, Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Vamos orar. Tempo com Deus, intimidade com a palavra. Perdão. Olha quanta coisa boa Deus nos dá e nós não usufruímos. Senhor, nós pedimos perdão a Ti, Senhor, porque muitas vezes nós esquecemos que recebemos o perdão dos nossos pecados e não andamos conforme a nossa identidade, Senhor. Nos ajuda a lembrar todos os dias do Evangelho, Senhor. Nos ajuda a permanecer na Tua palavra para vencer o maligno, Senhor. Nos ajuda a nos deleitarmos em Ti, a dedicarmos tempo de qualidade para Ti, porque Tu mereces, Senhor. Se tem alguém que merece o nosso tempo, é Tu, Senhor. Nós possamos gastar o tempo com aquilo que importa, com aquilo que verdadeiramente satisfaz a nossa alma. Em nome de Jesus, Deus, nos dá graça. Eu te peço, Senhor, derrama da Tua graça agora, Senhor, para que todos aqui tenham uma experiência maravilhosa contigo nessa semana. Derrama da Tua graça, Senhor, lembrando cada um da sua condição de santo, separado e perdoado, Senhor, da identidade, Senhor, em Cristo, de que Tu é a fonte inesgotável de prazer. Os corações sejam, Senhor, preenchidos de alegria e de gozo nessa noite. E nós saímos daqui, Senhor, renovados pela Tua palavra. Mesmo que desafiados e confrontados pelos nossos pecados, mas com as nossas forças renovadas, porque nós ouvimos a Tua santa palavra, o Teu Evangelho sendo pregado fielmente, em nome de Jesus.
Amém?